Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao Roberto Tivita por ter convidado o Tiago Sodré, chefe revelação da Veja Rio 2010, para nos brindar com esse maravilhoso almoço. Eu acho que merece uma salva de palmas o chefe Tiago Sodré. Bom, Roberto, família Abril, prefeito Kassab, empresárias e empresários que eu saúdo na pessoa do Eduardo Eugênio, presidente da Firjan. Boa tarde. Há cerca de um ano, eu participei desse evento, relatando as mudanças que estavam ocorrendo em meu estado e ratificando que o Rio de Janeiro invertera a trajetória de decadência socioeconômica vivida nas últimas décadas. Nesses 12 meses, essa virada de página histórica passou a fazer parte do senso comum. E eu gostaria de focar a minha participação nesse encontro no dinamismo econômico do Estado e nas inúmeras oportunidades de negócio. No último encontro, aqui, eu trouxe a informação que o Rio de Janeiro receberia investimentos de 150 bilhões de reais no triênio 2010-2012, de acordo com a estimativa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Agora, o novo estudo Decisão Rio, da Firjan, elevou essa cifra para 185 bilhões de reais de 2011 a 2013. Ou seja, o volume de recursos empregados em diversos setores não para de crescer, e os empreendimentos em curso alavancam novos negócios. Na energia, por exemplo, o setor de maior destaque é o de exploração e produção de petróleo, que receberá, nesse período, 83 bilhões de reais. Com isso, o Rio consolidará sua posição de capital da energia. Atualmente, nós somos responsáveis por 83% da produção nacional de óleo e 45% do gás. A marca alcançada em 2009 de 1,7 milhão de barris-dia vai saltar em 10 anos, quando for iniciada a extração em grande escala na camada do pré-sal. Aproximadamente 70% do pré-sal estão em nosso estado. Das áreas do pré-sal estão em nosso estado. Especialistas estimam que possa haver 100 bilhões de barris nessa nova fronteira exploratória. Hoje, as nossas reservas estão estimadas em 14 bilhões de barris. A descoberta de óleo no pré-sal colocou no Rio o centro dos investimentos em pesquisa no setor, e o Parque Tecnológico do Fundão tornou-se a menina dos olhos das grandes companhias. Hoje, é o único espaço no mundo a reunir tantas empresas com o mesmo objetivo. São projetos já instalados ou em instalação da Schlumberger, Halliburton, Siemens, Baker Hughes, FMC, Uzi Minas e General Electric, entre outras, totalizando cerca de 1 bilhão de reais e gerando mais de 1.000 empregos altamente qualificados como mestres e doutores, além do próprio investimento da Petrobras, da SEMPES, do SEMPES, de 1 bilhão de reais. Tamanha procura lotou o parque e exigiu a expansão da área, que já estamos providenciando. Dando sequência à cadeia do petróleo, segue em ritmo forte as obras para a construção do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, o Comperj, maior investimento individual da história da Petrobras, e também o grande destaque do setor. O empreendimento terá refinaria com capacidade para 165 mil barris-dia, na primeira fase, e também vai produzir petroquímicos em sua segunda fase. O gás natural é outro insumo que estamos investindo pesadamente, e o passo seguinte é casar a expansão da oferta com a demanda das companhias por fonte de energia mais limpa e barata, a ser usada no processo produtivo. Em 4 anos,
as concessionárias de gás vão investir 1 bilhão de reais nas suas redes. Este ano, mais 6 municípios passarão a contar com insumo, totalizando 47 cidades das 92 cidades do Estado. Também é importante destacar que temos 750 mil carros movidos a GNV, a maior frota do país. E estamos trabalhando para aumentar a sua utilização em veículos pesados. Em parceria com o setor privado, está em teste um ônibus flex que pode rodar com até 90% de gás natural e 10% de diesel. Esse novo sistema emite 80% menos material particulado e 20% menos CO2. O Rio abrigará a terceira planta de geração de energia nuclear do Brasil, Angra 3, contribuindo para que o Brasil tenha uma matriz ainda mais limpa. A unidade vai exigir investimentos de 7,3 bilhões de reais do governo federal, com potência de 1.350 megawatts. 3.000 operários já estão trabalhando nas obras. O Estado vai sediar a primeira fábrica de bicicletas e motocicletas elétricas do Brasil. A Kazinski construirá uma planta no Centro-Sul Fluminense para produzir veículos até o final do ano e pretendemos incentivar o uso em nossa própria frota e até mesmo financiando para servidores públicos. Para extrair o petróleo abundante encontrado em águas cada vez mais profundas, são necessárias embarcações e sondas para chegar lá e perfurar o solo. Essa necessidade trouxe outro setor a reboque, reativando a indústria naval de outrora. Hoje, o Rio conta com 15 estaleiros em operação, concentrando cerca de 60% das encomendas nacionais e empregando diretamente 25 mil trabalhadores. Serão investidos mais de 10 bilhões de reais nos próximos 3 anos, englobando a instalação de novos estaleiros e a reativação de outros importantes espaços. O estaleiro OSX, com investimentos de 3,3 bilhões de reais, deve gerar 14 mil empregos no norte fluminense, em São João da Barra. E o Inhaúma, antigo Ixibraz, arrendado pela Petrobras na zona portuária, são os 2 maiores exemplos desse movimento. Há ainda o projeto de Barra do Furado, entre Campos e Quissamã, e o estaleiro da Marinha do Brasil, em Itaguaí, com investimento de 5 bilhões de reais e que será voltado para a construção do submarino nuclear em parceria com a França, e o estaleiro Aliança, em São Gonçalo. Dando sequência à cadeia naval, o governo está criando um programa específico para desenvolver o setor de nave-peças no Estado. Teremos condomínios industriais específicos, financiamento através da nossa agência de fomento, a Investe Rio, e promoveremos redução de tributos. Essas ações, aliadas à demanda crescente, vão proporcionar a atração dessas companhias importantíssimas para o desenvolvimento do conteúdo local no Brasil. Na área da siderurgia, os investimentos em curso vão levar o Rio à liderança do setor, que deverá receber cerca de 20 bilhões de reais, valor que exclui a ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico, planta de 5 milhões de toneladas do grupo alemão Coavale, que começou a operar no ano passado e vai elevar a nossa capacidade de produção em mais 5 milhões de toneladas ano, possibilitando a produção de mais de 16 milhões de toneladas ano no Rio de Janeiro. Outras 2 usinas do mesmo porte, uma da chinesa Wisco e outra do grupo Ternium, serão erguidas na região norte, no Complexo do Açu, além de expansões de plantas existentes em outras regiões do Estado, especialmente a da Gerdau, que praticamente vai duplicar a sua capacidade de produção. A logística é outro setor com grande volume de investimentos privados. Serão 14,7 bilhões de reais em importantes equipamentos, como o Superporto do Açu, em construção no Norte Fluminense pelo Grupo EBX.
O empreendimento terá capacidade para operar com navios de grande porte e será ligado a rodovias e ferrovias que vão permitir o escoamento da produção das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O porto vai ser utilizado ainda no auxílio à produção do petróleo e gás, além de oferecer retroárea para armazenamento de produtos. O empreendimento viabiliza a formação de um importante condomínio industrial na região, que irá receber as duas novas siderúrgicas e o estaleiro OSX, já citados, e uma usina termoelétrica. Juntos a outros empreendimentos, resultará em um extraordinário vetor de dinamismo econômico ao norte e ao noroeste do nosso estado do Rio de Janeiro, regiões mais atrasadas do estado. Na região metropolitana, em Itaguaí, outros 3 terminais portuários serão construídos em parceria por algumas das maiores empresas brasileiras, como a CSN, a Gerdau, a LLX, a Petrobras e a Uzi Minas. Quando entrarem em operação, servirão para escoamento do minério de ferro e de cargas em gerais. Na mesma área, a Petrobras vai montar sua principal base para a exploração e produção do petróleo no pré-sal, criando mais de 20 mil empregos. A melhoria da logística fluminense engloba ainda obras rodoviárias, como o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, um investimento de 1,2 bilhões de reais do governo estadual e do governo federal. Trata-se de um anel viário que abrange 17 municípios e interliga os trechos norte e sul da BR-101, com a BR-040 e a BR-116, desviando o fluxo de veículos da área urbana do Rio de Janeiro. Com o empreendimento, as principais vias de acesso à capital fluminense serão desafogadas, com a redução do tráfego de carros, ônibus e caminhões. Na indústria da transformação, a Michelin está investindo 650 milhões de reais em sua 5ª fábrica no estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, a empresa escolheu o município de Itatiaia, no Médio Paraíba. Na mesma região, a PSA Peugeot Citroën e a MAN Volkswagen Caminhões e Ônibus partem para duplicar a produção e começam a atingir escala suficiente para atrair a cadeia de fornecedores para o estado, o que não era viável até então, e várias empresas estão se instalando. Ainda no Centro-Sul, o município de Três Rios é um dos mais atraentes e que recebeu grande número de novas empresas. A cidade foi beneficiada pelo programa de incentivos tributários do nosso governo e pela logística existente. Vale destacar a fábrica da Latapac Ball, com capacidade para produzir 1,1 bilhão de latas por ano. Outro ícone desta fase vivida pelo Rio é a fábrica de bebidas da Nestlé, investimento de 300 milhões de reais em fase de construção em Três Rios. O setor de distribuição está em franca expansão e temos cerca de 70 projetos de expansão ou instalação em nossos municípios. O grande destaque é a ampliação do centro da Hermes, especializada em venda por catálogos na zona norte da capital. Essas empresas estão se beneficiando dos incentivos tributários oferecidos pelo programa Rio Log e se instalando principalmente em cidades pobres da região metropolitana, em áreas antes dominadas pelo tráfico. A infraestrutura disponível no nosso estado é a melhor do Brasil, segundo o estudo do Movimento Brasil Competitivo. São 27 mil quilômetros de rodovias, 3 mil quilômetros de ferrovias e 6 portos, por enquanto. O estado conta com 7 aeroportos, dos quais um no coração da capital, conectado aos principais centros de negócios, e 2 internacionais, o de Cabo Frio, primeira experiência privada no setor, e o do Galeão, que temos muito a melhorar. Simultaneamente à iniciativa privada, nosso governo trabalha duro no ajuste fiscal, melhorando a qualidade dos gastos e aumentando a capacidade de investimento. Essa política foi coroada com o Investment Grade oferecido pela Standard & Poor's, e nos tornamos o primeiro Estado brasileiro a receber essa certificação.
Essa certificação foi renovada há cerca de 5 semanas atrás. E aqui vale uma homenagem a alguém que já nos deixou, mas que está presente, que é o nosso querido Joaquim Levy, que muito nos ajudou nessa tarefa. O esforço que nos tornou superavitários abriu espaço para ampliação de recursos nas áreas da saúde, da educação e da segurança pública. O resultado é a melhoria contínua dos índices, inclusive com a recuperação de territórios antes dominados por facções criminosas e o resgate da cidadania da população que vive nessas regiões. Em 2010, o Estado do Rio registrou o recuo generalizado dos índices de todas as modalidades de crimes. Com a política de segurança pública se mostrando eficaz, áreas vulneráveis ao poder paralelo, até o início da nossa gestão, começaram novamente a atrair empresas, movimento inverso ao observado nas últimas décadas. Um exemplo muito emocionante disso é a Procter & Gamble, que está se instalando na Cidade de Deus. As ações ambientais também são exitosas. Oferece destaque à firme atuação pela despoluição do Canal do Cunha, orçado em quase 400 milhões de reais, e do complexo lagunar da Barra, Jacarepaguá e Recreio. Os órgãos ambientais ganharam uma visão moderna e trabalham em sinergia com a área do desenvolvimento econômico. Esse conceito proporciona agilização do licenciamento e, quando necessário, adequação prévia dos novos empreendimentos à legislação vigente. Já investimos R$ 1 bilhão em água e saneamento. Estamos investindo, nesse momento, R$ 1,5 bilhão em água e saneamento. E vamos assinar, até o final do ano, mais um novo empréstimo de US$ 500 milhões para saneamento. A SEDAI é um caso à parte desse nosso trunfo de vitórias de gestão, com uma mudança radical, está aqui o Victor, presidente, na sua história. Sinergia foi o que buscamos também com os governos federal e com os governos municipais. O resultado veio rapidamente. O Rio vem recebendo investimentos significativos do governo federal e trabalhando em harmonia com as prefeituras, independentemente de partidos políticos. Essa fórmula pavimentou o caminho para vencermos desafios históricos e concretizou grandes projetos almejados há décadas, como a revitalização da zona portuária, o Porto Maravilha, em fase inicial de obras. Aí um parêntese, eu acredito, não é porque o prefeito é meu amigo, que é o maior case de gestão de parceria público-privada da história do Brasil, que vale a pena os senhores se aprofundarem na área do porto. Mas deixa o Eduardo para vender mais o peixe dessa história. Mas é uma história muito bonita, de revitalização do porto. Na área dos eventos internacionais, as principais conquistas são a realização dos Jogos Pan-Americanos em 2007, que mostrou a nossa capacidade de cumprir os compromissos com a agenda esportiva internacional, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que trazem grandes oportunidades de investimentos. Devemos destacar ainda a realização recente dos Jogos Mundiais Militares e a Copa das Confederações, que acontecerá em 2013. Ano que vem, sediaremos a Rio+20, com mais de 150 chefes de Estado e um público aproximado de mais de 50 mil pessoas. Semana passada, em Madrid, o Santo Padre anunciou o Rio como sede da Jornada Mundial da Juventude Católica. Mais de 2 milhões de jovens do mundo inteiro estarão no Rio de Janeiro em 2013. No total, o Rio receberá 15,5 bilhões de reais em desenvolvimento urbano, principalmente dos governos. Nesse montante estão incluídas obras como o Arco Metropolitano, o Porto Maravilha, já citados, mas também o metrô, que fará a ligação da Zona Sul à Barra da Tijuca, e a linha 3, ligando Niterói, São Gonçalo e Itaboraí ao complexo petroquímico de Itaboraí. Os investimentos na Supervia serão de 4 bilhões de reais, com mais de 200 quilômetros de
rede implantada de ferrovias e que precisam ser renovadas. 3 novos corredores de BRTs, veículos ônibus interligados, iniciativa da Prefeitura, ligando a Barra da Tijuca à Zona Norte, à Zona Oeste e à Zona Sul. Isso vai mudar completamente a qualidade da mobilidade urbana no Rio e a qualidade do transporte público na nossa região metropolitana. Em outra frente, injetamos recursos no nosso banco de fomento, o Investe Rio, elevando a capacidade para financiar até 2 bilhões de reais, nesse momento. Quando chegamos, não tinha capacidade de financiar nem 5 milhões de reais. Até o fim do próximo mandato, chegaremos a cerca de 5 bilhões de reais, com foco em micro, pequenos e médios empreendimentos. Atacamos a burocracia e o tempo médio para a abertura de empresas no Rio de Janeiro foi reduzido de 10 para 3 dias. Em alguns casos, já é possível abrir a empresa em apenas 1 dia. Ainda reestruturamos outras áreas para atuarem na consultoria de investidores. Somando a isso, um pacote de incentivos financeiros e tributários faz do Rio o estado mais competitivo do Brasil. O estado dispõe de uma importante rede de pós-graduação. São 50 doutores por 100 mil habitantes, a melhor relação do Brasil. 6 instituições de pesquisa tecnológica, 18 universidades, 21 incubadoras tecnológicas e centros de pesquisas nas áreas biomédica, elétrica, de engenharia e de petróleo e gás. Somente em 2010 foram oferecidos 90 mil vagas de qualificação profissional, sem contar as disponibilizadas pelo Sistema S. A criação do Fórum Estadual do Promimp, outra importante iniciativa para capacitação, vai permitir a utilização para treinamento das instalações do Sindicato dos Trabalhadores, dos Metalúrgicos de Angra, Rio de Janeiro e Niterói. Outro importante programa foi desenvolver os 34 Centros de Vocações Tecnológicas em todo o Estado, permitindo a formação de mão de obra para o ciclo de desenvolvimento do Estado. E na educação pública formal, o nosso desafio, assumido publicamente no dia da minha posse para o 2º mandato, é colocar o Rio entre os 5 melhores estados em 2014 da Federação no IDEB. Quero, mais uma vez, agradecer ao meu amigo Roberto Tivita, à Exame e ao Grupo Abril por esta oportunidade de apresentar a importantes mulheres e homens de negócios do nosso Brasil, as oportunidades de investimentos do meu querido Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. E agora, então, a gente passa as perguntas e observações. Basta erguer a mão e as nossas recepcionistas levam o microfone até vocês. Querido governador Cabral, eu vou fazer algumas perguntas, mas eu acho que nessas 5 jornadas eu não proferi nenhuma palavra, mas hoje, o estado do coração, a gente tem que falar alguma coisa. Mas eu quero agradecer também à Exame, à Abril, e ao doutor Roberto Tivita de fazer esse evento. Eu tenho frequentado muitos eventos aqui no Brasil, e realmente esse evento aqui, doutor Tivita, é um espetáculo. Eu gostaria que o senhor continuasse fazendo outros eventos que estão sugerindo aí. Se der a oportunidade de nós estarmos juntos, o senhor pode ter certeza que é o maior orgulho estar junto com a Abril nesse tipo de jornada. E, Cabral, eu gostaria de saber de você o seguinte. O Estado do Rio, você via, perdia a participação, market share no Brasil em relação aos outros estados o tempo todo. É uma queda direta. E nós tivemos muitos gestores, às vezes homens honestos, direitos, mas que não tinham capacidade gerencial. E outras vezes faltava honestidade e as outras coisas todas eram junto, que era pior ainda. Então, eu gostaria de saber o seguinte, você chegou num estado sem caixa, falido, essas estatais todas, a SEDAI, eu me lembro lá, tudo quebrada, todas as empresas, caixa zero, folha de pagamento sem pagar, investimentos próximo de zero ou negativo, só com empréstimo. O que foi que aconteceu no estado do Rio em termos de gestão? De gestão. E quando eu falo gestão, não é só o estado do Rio.
o envolvimento federal, estadual, municipal e as estratégias. Como que você desenhou essa estratégia ou foi por acaso? Olha, Edson, a primeira coisa foi compreender a história do Estado, né? O Estado tinha uma tradição muito pouco reconhecida pela própria população e pelos dirigentes do Rio. Foi um Estado quase que criado artificialmente. Nós fomos a cidade do Rio, capital até 1960. De 62 a 75, um Estado-cidade, a Guanabara. E um Estado do Rio, se você pegar a renda per capita do Estado da Guanabara, 62,75, e pegar a renda per capita do antigo Estado do Rio de Janeiro, que tinha a capital em Niterói, eram situações muito díspares. Em 75, por uma decisão autocrática, ocorre a fusão. Ocorre a fusão, ainda no período do presidente Geisel, e esse processo, com a redemocratização do Brasil, ele se agrava. A falta de identidade entre capital e interior é agravado por uma visão equivocada dos gestores que democraticamente assumiram o governo, a partir de 82, com as eleições diretas para governador, em que o Rio, por ter sido, digamos assim, uma referência da luta contra o regime militar, houve uma confusão muito grande entre direitos humanos e lei e ordem. Então, essa falsa dicotomia entre lei e ordem e direitos humanos foi prejudicando de tal maneira o Rio de Janeiro e degradando o nosso Estado, que o que nós tivemos na década de 80 e de 90 foi um grande êxodo de cariocas, de cabeças brilhantes, nos diversos segmentos, para fora do Rio. São Paulo foi, sem dúvida, o principal receptor desses cariocas, mas o Brasil inteiro e o mundo inteiro. Então, essa essência de não saber compreender que direitos humanos, a luta contra o regime militar, o Rio violado por uma fusão, o Rio violado, como o Brasil, por um regime militar. Os governantes aqui em São Paulo, Franco Montoro, Mário Covas, Serra, Alckmin, souberam entender que a luta pela democracia tem um viés, Zé Richa, no Paraná, né, Tancredo, em Minas, conseguiram entender que era importante cuidar de gestão, cuidar de lei e ordem e cuidar da democracia. E, no Rio, isso foi muito acentuada, essa falsa contradição. As razões são inúmeras, eu ficaria aqui horas explicando. Capital da colônia, capital do império, né? Houve uma época no Brasil em que trabalhar era fora de moda. O Barão de Mauá foi muito penalizado pela monarquia brasileira, porque fez a primeira ferrovia, porque fez o primeiro estaleiro naval. Né? A elite brasileira, que tinha no Rio de Janeiro a sua essência naquele período, era uma elite onde a produtividade, a dedicação ao trabalho, né? E isso, o Rio de Janeiro, de certa maneira, foi herdeiro de tudo isso. Não é? Aquela imagem de Debré, né, do escravo apanhando e a dondoca passando de leque, tudo isso fez um pouco de caldo de cultura da nossa cidade, capital federal, acostumada a receber recursos de Brasília não, de ser o Distrito Federal. Então, tudo isso gerou no Rio um caldo de cultura muito ruim. Não é? Então, pelas condições históricas, como eu havia passado pelo parlamento, como eu havia tido uma experiência, eu não tinha dúvida que ou nós colocávamos um time de gestores, não é? E aí fui ao Joaquim Levy, em Washington,
trouxe o Júlio Bueno, do Espírito Santo, né, o Regis, que é um dos maiores juristas e gestores públicos do Brasil, né, trouxe um representante do interior, um representante que era benchmark, que é o Pezão, quer dizer, não foi um acordo político de ter um vice do interior, já que eu era um parlamentar da capital, que apenas fizesse, digamos assim, uma equação matemática eleitoral. Mas o Pezão era o presidente da Associação dos Prefeitos do Interior, mas tinha sido capa da Newsweek, como um dos 8 ou 6 cidades do mundo premiadas por inclusão digital no mundo, né? Ele foi até famoso que ele foi chamado de Bigfoot, né? E ele está indo agora a Bilbao, no final de setembro, receber, 10 anos depois, o reconhecimento por ter sido uma das cidades precursoras no planeta de inclusão digital. Então, eu acho que essa, sem dúvida, sem time, porque a política é fantástica. A política, nós não podemos condenar a política, a atividade pública política, mas desde feita com P maiúsculo. Né? Política de gestão, política de resultados, não é? Política com... Eu vou te dar um número, assim, um dado para encerrar a resposta, que, para mim, é o mais chocante de todos. O Rio ficou 19 anos sem fazer concurso para fiscal de renda. Quer dizer, um Estado que fica 19 anos sem fazer concurso para fiscal de renda... Próxima. Bem, muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde e invistam no Rio de Janeiro. Quem já investe, invista mais. Quem não investe, nós estamos lá como Cristo Redentor, de braços abertos. Muito obrigado.